Eu posso ouvir um amém? Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, quantos aqui já tiveram um plano que não deu certo? Quantos aqui já tiveram um plano que não deu certo? Levanta a sua mão. Talvez muitos aqui não saibam, alguns de mais de 11 anos talvez lembrem-se dessa história. Mas antes de se casar com essa gata, pastora Luana, eu fui noivo de outra pessoa. Nós tínhamos aliança na mão, nós tínhamos data de casamento marcada, nosso relacionamento era à distância no modelo do romance real, que é o modelo de relacionamento que nós ensinamos para os nossos jovens. Irmãos, quando nós ligávamos no telefone, era tudo tão lindo. Mas às vezes que eu estive na cidade que ela morava para nós nos relacionarmos fisicamente, ali, como diz o português claro, o santo não bateu. Algumas divergências de personalidade, alguns comportamentos que não eram compatíveis. Nós tínhamos os princípios, estávamos andando em princípios, parecia de Deus, mas no fundo não era. E no alto da minha crise, conversando com o meu discipulador, tentando entender o porquê daquelas coisas que estavam acontecendo, meu discipulador disse para mim: você precisa ter uma palavra se esse relacionamento for se encerrar. Irmãos, eu me lembro que eu tirei um período de jejum de 1 semana. Perdi a graça total de falar com a moça. Perdi a graça de mandar qualquer mensagem. E nessa semana, em jejum, em oração, eu me lembro que o Espírito Santo falou muito comigo naquele trecho ali do relacionamento de Deus com Saul. Mas quando Deus falou claramente no meu coração, eu entendi que era o tempo certo para finalizar aquele relacionamento. Queridos, eu louvo a Deus, apesar de que todo relacionamento ele gera vínculos, ele gera expectativas, ele gera apegos, mas eu louvo a Deus olhando para trás, porque Deus me impediu. Porque quando eu olho hoje o que Deus fez na minha vida, casado com essa mulher maravilhosa, pastora Luana, com os 2 filhos lindos que eu tenho, quando eu olho para trás e vejo que Deus estava me impedindo de prosseguir com aquele relacionamento, eu louvo ao Senhor pelos seus impedimentos. Eu louvo ao Senhor porque não deu certo, porque eu vi que o Senhor ele estava me conduzindo naquele momento. Então eu posso dizer para você que valeu a pena ser impedido pelo Espírito Santo, porque ao mesmo tempo que uma porta estava se fechando, Deus estava abrindo outra e o melhor dele estava começando, um novo tempo estava começando sobre a minha vida. Queria te fazer uma outra pergunta. Quantos aqui já acharam que algo era de Deus, mas depois perceberam que não era? Levanta a sua mão. Quantos acham que algo era de Deus, mas depois perceberam que não era? Eu posso afirmar para você que nem todo sim vem de Deus e nem todo não vem do diabo. Vou repetir. Nem todo sim vem de Deus e nem todo não vem do diabo. E nós precisamos entender uma diferença entre o que é viver fazendo as nossas próprias vontades e o que é viver andando no Espírito. Queridos, nós não somos chamados a sermos guiados pelas vontades. Quando nós falamos em vontade, é nós vivemos no campo da nossa alma. O que é a nossa alma? Nossa alma é um conjunto de pensamentos, vontades e emoções. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. A Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então existe essa luta. Devemos ser guiados pelas vontades ou devemos ser guiados pelo Espírito? E existe uma grande diferença nisso, porque você é chamado a viver guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Queridos, essa palavra de hoje faz parte de uma série que eu abri no domingo passado, o Espírito Santo em ação. Todos os anos vocês vão me ver falando sobre o Espírito Santo. Eu preciso te lembrar que a sua vida espiritual
e a vida em comunhão como igreja não podem viver desassociadas da presença do Espírito Santo. Nós não podemos nos esquecer que o que estamos fazendo aqui é comércio, que o que estamos fazendo aqui é profissionalizar a fé. Eu preciso te dizer que você deve refletir aquilo que a Bíblia diz. E quando nós falamos do Espírito Santo, existe um livro na Bíblia, o livro de Atos. Diga comigo, Atos. O livro de Atos, querido, é um registro, é um retrato de como a nossa vida cristã, de como a igreja deve ser. Então, eu estava meditando, na minha leitura, no meu cronograma bíblico desse ano, e aí o Espírito Santo falou, é tempo de novo de falar de mim, de me priorizar, de priorizar a minha presença. Terminei todo o livro de Atos. Eu desafio você, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e o livro do Espírito Santo é o livro de Atos. Desafio você, dá um pause na sua leitura e abre o livro de Atos para você meditar. Queridos, porque se você quer ter uma vida dirigida, guiada pelo Espírito Santo, nós precisamos ver o que aconteceu na igreja primitiva. Nós precisamos ver como as decisões na igreja primitiva elas eram tomadas, como é que pessoas eram levantadas para o ministério, como é que as viagens eram decididas. E eu digo para você que lendo a minha Bíblia, em nenhum momento nós encontramos vontades humanas, em nenhum momento nós encontramos homens guiados e dirigidos pela sua própria carne, fazendo a obra de Deus na força do próprio braço. Pelo contrário, o que nós vemos no livro de Atos é uma igreja ouvindo a voz do Espírito Santo. Queridos, a vida cristã não é sobre o esforço próprio. A vida cristã não é sobre as nossas vontades próprias. A vida cristã é sobre ouvirmos a voz e sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? A minha pergunta, e que vai ficar no seu coração hoje, se você ouve o Espírito Santo. Se você ainda ouve o Espírito Santo. Se para suas decisões que você toma, diariamente nós tomamos milhares de decisões. Se nas decisões que você tem, das mais pequenas às maiores, se você ainda ouve o Espírito Santo. Ou se ele foi deixado de canto na sua casa. Ou se você acessa de vez em quando. Nós precisamos voltar a esse entendimento, a essa realidade. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Nós vamos meditar hoje em Atos capítulo 16. Em alguns versículos de Atos capítulo 16. E Atos capítulo 16 diz, 16 versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos. Diga assim comigo, tendo sido impedidos. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele está partindo para a segunda viagem missionária. Ele está acompanhado por Silas, ele está acompanhado por Timóteo, ele está acompanhado por Lucas. E o propósito de Paulo era plantar novas igrejas. Nós vemos muito isso, esse padrão de Atos que é sempre começar algo novo, sempre começar algo onde não tem o evangelho sendo pregado, sendo anunciado. Paulo tinha um propósito muito firme. Então eles estão saindo rumo a uma nova viagem missionária para plantar igrejas. E qual que era o plano do apóstolo Paulo? O plano dele era sair em direção à Ásia. Mas eu quero dizer para você que Deus tinha outro plano. Deus disse para Paulo, não. Deus impediu Paulo de ir até a Ásia. Então por um momento Deus disse não. Para em um outro momento Deus dizer, vai. Vá em outra direção. Irmãos, meu tema com você, porque ao ler esse texto, dessa vez o Espírito Santo me entregou primeiro o título,
E depois ele falou, quero que você fale sobre isso. Aí você se vira aí no esboço. Mas o meu tema com você dessa noite é: impedidos ou impelidos? Sua vida é governada pelo céu, sua vida é dirigida pelo céu. Porque o que nós vemos aqui na igreja de Atos era uma igreja dirigida pelo Senhor. Era uma igreja que não queria desobedecer à voz do Espírito. Por isso eu preciso falar com você sobre impedimentos e sobre movimentos do Espírito, sobre sermos impelidos pelo Espírito. Eu tenho 2 pontos com você hoje para fugirmos um pouco do padrão. Primeiro ponto, impedidos pelo Espírito. Atos capítulo 16, no versículo 7, a Bíblia diz: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Pastor, você acabou de ler esse versículo. Não, querido, eu não acabei de ler esse versículo. Eu li com você o versículo 6. Por 2 momentos, em 2 situações, o Senhor impediu Paulo de prosseguir a sua viagem para a Ásia. Queridos, Paulo, e aqui os discípulos, eles eram incansáveis em fazer a obra de Deus. Eles amavam a obra de Deus. Irmão, Paulo converteu de verdade. Paulo passou de perseguidor para perseguido. De um homem que, como a Bíblia diz, as vestes de Estevão, que acabara de ser apedrejado, foram colocados aos pés de Paulo. Um homem perseguidor. E ele passou a ser um homem apaixonado radicalmente pelo Senhor. E uma coisa Paulo nunca quis errar foi ouvir a voz do Senhor, ser dirigido pelo Espírito Santo. Em vários momentos nós vemos Paulo sendo guiado pela voz de Deus. Mesmo em momentos onde o próprio Espírito Santo diz para ele: Paulo, espera-se perseguições, espera-se sofrimentos, espera-se dores, mas vá, eu estou com você. Irmãos, nessa situação aqui, por 2 vezes, a Bíblia diz, no versículo 6, mas o Espírito Santo impediu Paulo. No versículo 7, o Espírito de Jesus impediu Paulo de prosseguir a sua viagem para a Ásia. Irmãos, por que Deus está impedindo Paulo de fazer algo tão top das galáxias como pregar o Evangelho? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que existe um problema em muitos de nós, porque aqui o Paulo está sendo impedido, diga assim comigo, impedido. Paulo está sendo impedido, e quando algo não acontece, quando nós queremos, rapidamente nós tomamos uma conclusão dizendo, é do diabo, deve ser do diabo, porque não está acontecendo como eu quero, quando na verdade, queridos, é Deus que está nos impedindo. Então muitas pessoas, elas estão fazendo coisas boas, coisas espirituais, mas muitas vezes sem consultar o Senhor. Elas estão partindo para a batalha, sem Deus as ter enviado naquela direção. E frustrados tantas vezes, eles concluem que não deu certo no final. Eles concluem, não deu fruto, não teve fruto, eu não sei o que aconteceu. Irmãos, talvez Deus nunca tenha mandado fazer algo. Talvez foi na força do nosso próprio impulso. Talvez foi uma impressão pessoal que nos dirigiu a fazer tal coisa. Irmãos, eu vou abrir meu coração com você nessa noite. Quantos querem ouvir o coração do pastor se abrindo? Quero falar para você de uma crise que eu como líder, e eu creio que os líderes no geral, eles têm. Queria falar para você sobre algo que eu fico muito pensativo. Algumas vezes, nós recebemos as pessoas para conversar. Algumas conversas são maravilhosas, como eu falei para você semana passada. Eu gosto quando vocês vêm me apresentar a solução. Mas eu sei que nem sempre as conversas são assim. E muitas vezes as conversas são, pastor, eu estou entregando um ministério, ou eu estou entregando uma célula, um setor, uma área, e eu não estou falando de nada que aconteceu pelo menos nessa semana, tá bem, irmãos? Pode ficar tranquilo.
Ou conversas que dizem assim: pastor, eu estou entendendo que meu tempo nessa igreja encerrou. Eu estou entendendo que é para nós sairmos da igreja. Jesus falou comigo. Isso é muito forte. A pessoa chegar e dizer: Jesus falou comigo. E muitas vezes não é assim: pastor, eu estou buscando um conselho. Eu estou buscando uma orientação. Não. Pastor, nós estamos saindo da igreja, nós entendemos que o nosso tempo nessa igreja encerrou e ponto final. Não tente argumentar. Jesus já falou comigo. Sabe o que eu fico reflexivo e pensando sobre isso? E até mesmo como conselheiro, eu fico pensando assim, não tirar conclusões precipitadas. Mas eu não vou deixar a conversa só nesse nível. Porque primeiro eu preciso entender, irmão, tem algum conflito acontecendo? Alguém te magoou? Alguém te chateou? Alguém entristeceu o teu coração? Porque se tiver conflito e a gente saindo de uma igreja por causa de conflito, a Bíblia diz é completa derrota, o reino perdeu. Precisa resolver antes. Mas se não é conflito, se não é nada, eu preciso perguntar uma coisa para a pessoa. Qual é a base bíblica que você está tomando para tirar essa conclusão? Onde está na Bíblia aquilo que Deus falou no seu coração, que o seu tempo se encerrou? Aqui. Se nós somos bíblicos, se nós somos uma igreja bíblica, as nossas decisões devem ser baseadas na Bíblia. Eu estou falando uma coisa errada, sim ou não? Espero que não. Quero contar para você, fazendo um parênteses dentro dessa história, não, uma continuidade, não um parênteses. Que há muitos e muitos anos atrás, numa igreja lá em Marte, para não dizer que foi aqui que aconteceu, quando era na época do pastor Jackson, uma família de líderes, pessoas preciosíssimas, supervisionavam um setor. Elas chegaram para ele dizendo isso: olha, pastor, nós ouvimos de Deus que o nosso tempo se encerrou aqui na igreja. Irmãos, você conhece o pastor Jackson? Pastor Jackson, para ir para o sul, mesmo sendo liderado pelo pedido da nossa liderança, pastor Jackson falou: eu só vou se eu tiver uma palavra. Eu só vou se o Senhor falar comigo na palavra. E Deus não ama tanto o cara que fala para ele: vai para o sul, né? Que está lá escrito em Atos. Incrível. Você acha que o pastor Jackson ia deixar essa conversa barata? Irmão, qual que é a base bíblica para a sua decisão? Antes de você ir, não tem gente, nós não seguramos ninguém não. Não tem isso aqui não. Não estou dizendo isso. Não é uma cobertura espiritual opressora, não. Mas eu preciso entender a fonte. E o pastor Jackson perguntou: me fala aí, irmão, qual que é a base bíblica? Ah, pastor Jackson, a base bíblica que nós saímos na porta da nossa casa e nós recebemos uma profetada. Um homem falou para nós que o tempo nosso na igreja que nós éramos havia se encerrado. E Bíblia, nós não temos. Nós não temos essa base bíblica. Irmãos, toda decisão, ela vai ser provada com o tempo. O que é que aconteceu com essa família? Com muita tristeza no meu coração eu digo para você. Foi uma questão de tempo. Que eles colocaram na internet quanto eles se perderam, quanto eles se foram. E sabe o que eu fiquei pensando nisso tudo? Será que Deus conduziria essa família para sair da igreja, para essa família se perder? Jamais. Jamais. O Espírito Santo não vai dar uma direção que contraria o que Ele mais ama, que é proteção, que é cuidado, que é nós estarmos debaixo de uma família da fé que fortalece e que encoraja os nossos corações. Eu digo isso e oro para que essa família seja alcançada pelo amor de Deus. Eu estou usando um mau exemplo para nós entendermos sobre essa questão de ouvirmos a voz de Deus. Irmãos, eu entendo os tempos e as estações. Eu entendo. Eu entendo que, de repente, um ciclo realmente pode estar se encerrando.
E Deus falando com você pela Bíblia para dar um próximo passo. E melhor ainda quando é envio. Parte da nossa igreja vai ser enviada para o Lago Norte. Isso é uma alegria. O ruim é quando é um fruto de divisão. O ruim é quando é uma questão de conflito. O ruim é quando nós, na verdade, estamos tendo vontades próprias e justificando que Jesus falou comigo. Se é de Deus, aquilo que eu estou ouvindo precisa ter uma base na palavra de Deus. Toda decisão precisa ter uma base na palavra de Deus. Então, o que você ouviu de Deus está de acordo com a Bíblia? Ou é um capricho da sua vontade? Porque, queridos, como eu disse, tudo aquilo que é de Deus, e Deus ele fala alinhado com a sua palavra. Irmão, Deus não se contradiz. O Espírito Santo não vai falar alguma coisa que é contrária à palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, a Bíblia diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim Deus de paz. Então, se foi Jesus que falou no seu coração, você precisa ter uma palavra para confirmar aquilo que você sentiu ou ouviu dele. Precisa confirmar na palavra. Ah, não, pastor, eu estou sentindo que eu devo sair. Ou, pastor, eu não senti nada no culto hoje. Meu irmão, se hoje você não sentiu nada, eu estava ali aleluiado com a presença de Deus nesse lugar. Agora, se você estiver falando, eu não estou sentindo nada, só tem desafio no louvor, eu não estou sentindo nada, a palavra hoje está no ritmo baixinho, né? Pastor, hoje parece que não está meio parado, eu não estou sentindo nada. Você não é chamado para viver pelas emoções. A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas corruptível. Quem o conhecerá? Irmãos, existe um perigo tão grande de nós vivermos baseados em emoções, de nós vivermos baseados nas decisões que nós estamos sentindo, naquilo que nós estamos vendo. Isso é tão perigoso. Como eu disse para você, nós não somos chamados para viver por sentimento, nós somos chamados para viver pela fé, e pela fé na palavra de Deus. Por isso eu preciso dizer para você que sentimento não é direção, a palavra de Deus que é a direção. Sentimento não é direção, a palavra de Deus que é a direção. Eu preciso continuar te contando agora uma história minha. Em 2009, eu saí de Palmas para realizar um grande sonho. Eu havia acabado de terminar de concluir o curso de Direito, e eu falei, eu vou emendar anos estudando. E eu parti em direção à realização de um sonho, que foi fazer a minha preparação ministerial. Irmãos, eu tinha a bênção de Deus para sair, eu tinha a bênção da liderança. Inclusive, essa igreja pagou por 2 anos a minha mensalidade. Obrigado, Senhor. Essa igreja semeou na minha vida por 2 anos. Semeadura, toda semeadura, ela vai e ela volta. Olha quem está aqui hoje com você. Semeadura. Então eu tinha a bênção da minha família, a bênção da liderança, para fazer esse tempo de preparação ministerial. Irmãos, eu estava muito feliz. E era fruto de uma palavra que Deus tinha me entregue em 2005. Eu tinha uma palavra, eu tinha uma direção. Mas eu digo para você, porque lá nessa escola, né, era uma escola integral, né, nós morávamos lá. E sempre que você chega a um local, pelo menos os 3 primeiros meses são desafiadores. Você não conhece as pessoas. Agora imagine lá, era gente do Brasil inteiro, gente do Nordeste, gente do Sul, gente do Sudeste, goiano comedor de piqui, né? Era gente do Brasil inteiro, culturas diferentes. Irmãos,
eu me senti muito sozinho lá e eu me lembrava dos amigos aqui da igreja. Eu me lembrava dos discipuladores. Eu falei, eu não tenho discipulador aqui, apesar de estar num lugar de Deus, cheio da presença de Deus, mas eu me senti sozinho nos 3 primeiros meses. Eu me lembrava do diploma de direito que eu tinha entregado nas mãos do Senhor. Eu falava, eu estou aqui morando, eu já tinha independência, eu nem morava mais com a minha mãe. E eu me lembrava, olha, eu podia estar seguindo uma carreira jurídica, ganhando muito, e lá, queridos, até para a chácara eu ia arrebentar cupim de gato, aqueles cupim de, aqueles trem de cupim, de formiga. Tinha acabado de sair do direito, o pessoal falava, vai ser trabalho escravo, e eu lá, sendo ralado. Queridos, eu quis desistir. Imagine se eu não tivesse uma palavra para estar ali. Porque se eu tinha uma palavra para estar ali, e eu quis desistir, imagine se eu não tivesse uma palavra. Queridos, e no alto da minha crise, eu precisei trazer à memória essa promessa de Deus. Salmo 32, versículo 8. Eu quero compartilhar com você essa promessa que é a promessa que eu sempre acesso quando os dias estão tempestuosos, quando os momentos estão difíceis. E lá no seminário, lá naquele dia, eu lembrei dessa palavra que Deus tinha me entregue em 2005, quando eu estava numa das minhas maiores crises do que eu seria, do que eu faria da minha vida. E o Espírito Santo trouxe, e eu relembrei essa promessa: eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você. Irmãos, foi um abraço de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Se eu tivesse desistido, eu não teria autoridade para estar aqui hoje falando ao seu coração. Se eu tivesse abortado um processo de Deus para mim por causa de sentimentos, eu não estaria aqui onde eu estou. Mas aquele dia a promessa de Deus vivificou o meu coração e disse: continue, eu te instruirei, eu te ensinarei, eu cuidarei de você. Como é bom nós sermos guiados por uma palavra, como é bom nós sermos guiados por uma promessa. E eu pergunto para você agora, eu jogo a bola para você. Eu contei eu, pecador, agora eu jogo a bola para todos nós aqui. Qual é a promessa de Deus que você está confessando, que está no seu coração, que está viva no seu coração, e que você fica liberando fé naquela promessa, que você fica acessando ela, que ela fica trazendo fé no seu coração, que ela fica trazendo esperança no seu coração? Qual é? Ou é a palavra do blogueiro da internet? Ou é a palavra do profeta do monte? Ou é a palavra do pastor na televisão? Nada contra. Mas Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Deus tem relacionamento com o seu coração. Nós não vivemos aqui uma religião, nós vivemos um relacionamento. Qual é a palavra de Deus que você fica confessando, que você fica trazendo à sua memória? Que Deus te deu, aquela promessa que Deus te deu para começar. Qual é a promessa que Deus te deu para você começar a liderar um life group? É a mesma palavra que você tem que ter para encerrar aquele processo. E a maioria das vezes não tem uma palavra, às vezes tem uma desculpa. Por quê? Porque nessa vida cristã, meus irmãos, não é só um mar de flores. Tem tantos desafios. Tem tantas resistências, como nós falamos semana passada. Essa vida dos apóstolos, cheia do Espírito Santo, era uma vida de desafio, eles eram perseguidos. Irmãos, tudo na nossa vida que nós conquistamos, tantas vezes não é na base somente dos dias felizes. Tem muito suor empregado, tem muito esforço, tem muita resistência, tem muita batalha. Ontem eu estava ouvindo C2B, lá na empresa do Hernani e da Lília, com classe balé. Estávamos ouvindo a história do Hernani e da Lília. Suor para chegar onde chegaram, mas com confiança em Deus, com confiança na presença de Deus. Irmãos, qual que é a palavra que Deus te deu para começar? É essa palavra que você deve ficar sendo sustentado nos dias mais difíceis da sua vida. Eu fico pensando, o que teria acontecido se o Moisés desistisse? Um povo não teria sido liberto. O que aconteceria se a Esther, a rainha Esther,
tivesse desistido, todo um povo teria morrido, mas ela entrou corajosamente no palácio do seu esposo, no palácio do rei, para acessar o favor do rei. Se essa mulher tivesse desistido, toda uma geração teria sido eliminada. Irmãos, se o nosso Senhor ele tivesse desistido da cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Irmãos, a vida cristã fala de perseverar e de perseverar até o fim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para uma promessa, olhando para uma palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas elas confundem emoção, elas confundem desejo pessoal, elas confundem impressões internas com a voz de Deus. Queridos, Deus fala sim, mas também Deus confirma. E de que formas Deus confirma? Deus confirma através da sua palavra. Deus confirma através de conselhos. Você tem direções para tomar, busque conselhos, que a Bíblia fala que a multidão de conselheiros há sabedoria. Vai tomar decisões, você também precisa, a Bíblia diz sobre a paz interior. A Bíblia também fala sobre o tempo e também sobre os frutos. Deus fala através de todas essas coisas. Mas de repente, querido, você está entendendo que alguns relacionamentos eles não avançam. E eu não estou falando de casamento, tá, irmãos? Casou, fica casado se não for por adultério, olha lá, até na dureza de coração, casou, até que a morte vos separe, tá bom? Vai falar que o pastor está falando, porque o relacionamento não está avançando, vou separar, vou divorciar, não é isso não, tá? Vamos olhar os outros princípios. Então, relacionamentos que não avançam, projetos que às vezes estão travados, portas que simplesmente não se abrem. Talvez você se sente fracassado, em sofrimento e com tantas dores, queridos. Essas situações podem ser evidências de um impedimento de Deus na sua vida. E eu quero te dizer 3 coisas, por que Deus nos impede. Por que Deus nos impede? Deus nos impede por proteção. Pode colocar aí. Deus nos impede por direção. E Deus nos impede pela questão do tempo. Por que Deus nos impede, queridos, pela proteção? Porque Deus vê o final da história. Deus vê aquilo que você não está vendo. Mas nós somos uma geração tão ansiosa, nós não conseguimos esperar 1h30 e nós já estamos olhando para o relógio da igreja para ver se está terminando a palavra do pastor, porque eu quero vazar e ir para o lanche, comer com a galera. Irmãos, eu não. Você não. Deus, Ele vê todas as coisas, mas nós não. Por isso que Ele não nos entrega o próximo passo. Porque Ele quer do nosso coração fé e confiança na sua direção, na sua proteção, na sua direção. Às vezes a questão do tempo, às vezes pode ser até certo, mas às vezes não é para agora. Por isso eu preciso dizer para você, queridos, que existe um perigo. Talvez é o Senhor que está tentando te parar. Talvez é o Senhor que está tentando te parar e você insiste em continuar. Preciso te lembrar de uma história na Bíblia sobre Balaão. A Bíblia fala que Deus disse para Balaão, a semelhança de Paulo aqui, mas tem uma diferença entre um e outro. Deus disse para Balaão, não vai. Mas o Balaão perseverou na desobediência, dizendo, eu vou. Irmão, nessa história nós não sabemos quem era o mais jumento, se era o jumento ou se era a jumenta. Nós não sabemos. Mas eu sei que Deus usa uma jumenta para falar com Balaão, para impedir. Deus coloca um anjo no meio do caminho e a jumenta que vê, porque o jumento do Balaão não estava vendo, não estava ouvindo a Deus, não estava ouvindo a voz de Deus, ele estava querendo seguir a sua própria vontade. Irmãos, Deus coloca um anjo no meio do caminho, a jumenta para, o Balaão fica super carnal, perguntando por que a jumenta havia parado, até que a jumenta tem que falar, meu irmão, tem um anjo no meio do caminho, presta atenção. Irmãos,
O que pode parecer muitas vezes é o que realmente Deus, Ele está nos impedindo. E eu quero dizer para você, leia comigo no telão. Insistir onde Deus mandou parar não é fé, é desobediência. Insistir onde Deus mandou parar não é fé, é desobediência. Então nós precisamos entender, queridos, que as portas que se fecham nem sempre são derrota. E que as resistências nem sempre elas são do diabo. Pode parecer que os impedimentos é porque está dando certo. Algo de Deus está acontecendo, por isso que Ele está nos impedindo. E eu preciso dizer para você que em Tiago, capítulo 4, no versículo 6, eu não sei se você sabe, mas o livro de Tiago no Novo Testamento é o livro de Provérbios do Novo Testamento. É o livro de sabedoria. E a Bíblia diz, Tiago 4, 6, Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Irmãos, não é. As pessoas acham, é o Satanás que está me impedindo. É o Satanás que está colocando a mão no caminho para que os meus negócios, para que os planos não prosperem. Irmãos, o que a Bíblia diz é que o próprio Deus, a mão do próprio Deus é quem está impedindo o orgulhoso de prosseguir, porque o seu caminho não agrada a Ele. E o próprio Deus está colocando a mão no peito do orgulhoso e dizendo, não vá, não é tempo. Não é tempo de partir, é tempo de ouvir a minha voz. Então a própria Bíblia está dizendo, olha, Deus resiste o soberbo. Então muitas vezes, querido, o não de Deus, sabe o que o não de Deus expressa para mim e para você? Seu cuidado. O não de Deus, ele expressa para mim e para você o cuidado de Deus. É Deus dizendo, irmão, não vai por esse caminho. É o que eu digo para os meus filhos, às vezes eles querem aprontar coisas, como a maioria de vocês também tem filhos. Eu falo para os meus filhos, não corra na igreja. E é um parênteses para todos os pais de criança pequena, tá bom? Porque às vezes a igreja tem todas essas quininhas. Irmão, imagina se seu filho, ou se o meu filho bate a testa numa quina dessa. Mas eu, que vejo o perigo naquilo, eu digo para as minhas crianças, não corra na igreja. Outra coisa que eu falo para os meus filhos, que uma vez tinha uma adolescente bem desorientada correndo, e ela derrubou a minha mãe. Minha mãe estava na porta da igreja, a adolescente desvairada, correndo, brincando, né? Porque é isso, está normal, é da idade. Mas falta de educação, correndo no meio dos adultos. E aí a minha mãe caiu. E eu falo isso para os meus filhos, sabia que um dia uma adolescente, aí conta a história, sabia que um dia uma adolescente derrubou a vovó? Imagina se vocês derrubam alguém lá na igreja, alguém de idade, alguém precioso, meus filhos, não é por aí. E é isso, queridos, Deus muitas vezes fazendo isso conosco, não é por aí. Obedeça os impedimentos do Senhor, mas nós muitas vezes, nós fazemos como também as minhas crianças fazem algumas vezes, elas fazem aquela birra, não, eu quero, é para agora, eu quero esse iogurte, e faz aquela cena no supermercado, com certeza você já viu. Irmãos, nós muitas vezes estamos agindo como uma criança pedindo um iogurte, dizendo eu quero. Mas Deus, Ele está dizendo não é por aí que as coisas funcionam. Irmãos, vários missionários na Bíblia, a semelhança de Paulo, eles foram impedidos pelo Senhor. A história conta que o David Livingstone, ele tentou ir para a China, mas Deus enviou o David Livingstone para a África. Outro missionário, William Carey, ele planejava ir para a Polinésia, mas Deus guiou William Carey para a Índia. Adoniran Judson, ele foi o primeiro para a Índia, mas depois o Espírito Santo diz, eu quero você na Birmânia. Sabe qual que é o ponto aqui? Sensibilidade à voz do Espírito Santo. Nós
termos a habilidade de ouvir aquilo que Deus está dizendo. E Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele pode ser o seu melhor amigo. E ao ser o seu melhor amigo, uma vez Ele falando, seus ouvidos abertos para Ele, Ele irá tanto lhe impedir como lhe impelir. Então, se eu e você, nós queremos ter comunhão com o Espírito Santo, nós precisamos aprender aqui como testemunho de Paulo. Irmãos, nós aprendemos com Paulo que ele não insistiu no erro. Por 2 vezes, ouvindo que não era para ir, ele não foi. E porque ele obedeceu, Deus recalculou a rota, mudou a rota, dizendo: o meu plano é outro, eu quero você em outro lugar, eu não quero você indo para a Ásia, eu quero você indo para a Macedônia. Sabe o que isso nos ensina? Deus fecha portas, mas também Deus reabre novos caminhos. Deus reabre novos caminhos. E eu quero dizer para você uma coisa tão simples que eu e você precisamos aprender: que a bênção vem pela obediência. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: a bênção vem pela obediência. A bênção vem pela obediência. Então, queridos, em primeiro lugar, uma vida dirigida pelo Espírito Santo é uma vida que muitas vezes nós poderemos ser impedidos por Ele. E em segundo lugar, impelidos pelo Espírito Santo. Sermos impelidos pelo Espírito Santo. Versículo 7 e versículo 8 de Atos 16. Eu posso ouvir o amém? Mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Como eu disse para você, o Paulo, ele queria pregar na Ásia. Querido, pregar o evangelho é um plano nobre, sim ou não? Sim, era um plano de Deus. Mas o Espírito Santo impediu Paulo. E por que Paulo foi impedido? Porque Deus tinha outro plano. Você consegue ouvir a voz de Deus? Como eu te perguntei, você ainda consegue ouvir o Espírito Santo? Você consegue entender que Deus pode ter outros planos? Mas a Bíblia diz que eles partiram em uma outra direção em obediência, sem saber para onde eles deveriam ir. E nós nos lembramos também no Velho Testamento da história de Abraão. Porque é assim que Deus trabalha. É um padrão de Deus. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão, deu um comando claro, uma promessa: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não abriu aqui o mapa e disse todinho: olha, Abraão, esse é o meu plano para você. Esse todo é meu plano. Você vai sair do ponto A, vai se mover para o ponto B, depois para o C. Vai acontecer isso, isso, isso. E esse é o final da sua história. Isso é o que muitos de nós gostaríamos de ter. Saber como vai ser o final da novela da nossa vida. Mas não é assim que vai acontecer. Deus diz para Abraão: se mova. Se mova em direção ao lugar que eu estou te orientando. Eu te mostrarei. Irmãos, e nós, a Bíblia diz que Abraão é conhecido como o pai da fé. Como homem que obedeceu a Deus, como homem que seguiu um comando, que seguiu uma direção. E assim, querido, que o Paulo se move em obediência mesmo sem saber para onde. A Bíblia diz, versículo 9: durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Irmãos, depois do não que Deus falou, não é por aí. Eles se movendo em obediência, depois Deus dá o direcionamento. E é assim que vai acontecer nas nossas vidas. Porque, querido, a fé, ela não se apoia na clareza do caminho, mas na confiança de quem está nos dirigindo. É assim que a fé acontece. Você pisa o pé e depois o mar vai se tornar ali como que em gelo, né? Para você pisar sobre as águas. É necessário um passo de fé. Eu preciso te dizer que quando Deus quer te mover, Ele não vai te dar uma explicação completa. O que Ele vai te dar? Uma direção. Vá por esse caminho. Deus não vai te dar uma explicação correta, completa. Deus só vai te dar uma direção. E qual era a direção que Deus estava dando ali para Paulo? Ele tem uma visão. Irmãos, o apelo da visão era um apelo simples.
e ao mesmo tempo um apelo muito profundo. O que ele ouviu? Um homem macedônico. Querido, ele não viu um anjo. Ele não teve uma experiência espetacular. Ele viu um homem com características macedônicas e esse homem fazendo um clamor: ajude-nos. Esse era o clamor: ajude-nos. Irmãos, por trás dessa visão, por trás desse sonho, tinha um clamor de todo um povo. Tinha um clamor de milhares e milhares de pessoas perdidas que nunca haviam ouvido sobre Jesus. Olha o que a Bíblia diz, versículo 10. O que Paulo fez? E eu quero dizer para você que Paulo fez o que todos nós deveríamos fazer. Porque tem crente, quando vê alguém precisando de ajuda, pula fora. Apertou na igreja? Ô pastor, meu tempo na igreja acabou. Casa de paz, que vai dar muito trabalho, muito demônio para expulsar, muita gente para orar pelos enfermos. Ah não, pastor, eu não sei se eu quero uma casa de paz na minha casa, acho que a batalha vai começar. Vou voltar para você para o padrão bíblico. Versículo 10. Depois que Paulo teve aquela visão de Deus, é a orientação do Senhor. Depois que Paulo teve aquela visão, preparamo-nos imediatamente. Preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Irmãos, Paulo e sua equipe é a melhor equipe top das galáxias. E eu creio que eu tenho essa equipe em nome de Jesus. Eu tenho aqui homens e mulheres de Deus, a semelhança de Paulo. Você faz parte dessa igreja, você é assim. Porque é assim que eu vejo as coisas acontecendo. Queridos, o Paulo e a sua equipe, eles deram uma resposta rápida. Eles não demoraram. Irmão, como é difícil liderar pessoas que a gente dá um comando e elas demoram a obedecer. Mas pastor, não é bem assim. Eu não estou tão afim de obedecer o ID. Pastor, tem como fazer diferente? Lógico, nós somos flexíveis, maleáveis, mas muitas vezes tem uma demora no processo. Muitas vezes a pessoa está demorando. Queridos, mas essa equipe não demorou. Eles não... não, Deus, os macedônicos, eles são feios. Os macedônicos fedem. Os macedônicos... Não, irmão. Não teve negociação, não. Eles viram que tinha um macedônico clamando: ajuda-nos. E queridos, eles se moveram em direção àquela palavra. O Espírito Santo estava os impelindo. Querido, o que é ser impelido? Em outros lugares da Bíblia, essa palavra impelido é a palavra movido, movimento. É o Espírito Santo os levando, o Espírito Santo os liderando, o Espírito Santo os conduzindo. E quando o Espírito Santo faz isso, queridos, tem paz no nosso coração. As decisões são baseadas em paz. Eu quero te mostrar os outros textos aqui de Atos, para que você veja que era o padrão da igreja do Senhor. Atos capítulo 20, no versículo 22. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Então essa obediência ao Espírito Santo faz parte desse movimento de ser impelido pelo Espírito. Atos 21, capítulo 4, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então veja, eles movidos pelo Espírito. 2 Pedro 1, 21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quando nós voltamos aqui para Atos 16, o que nós vemos? Uma obediência imediata por parte dos apóstolos. O Paulo queria conquistar uma região, mas Deus estava entregando para ele todo um continente, o continente europeu. Ele estava querendo se apegar a uma parte da Ásia, mas Deus estava entregando para ele um plano maior. Por isso eu preciso dizer para você que quando você obedece à direção de Deus, o alcance é sempre maior do que o seu plano original.
Isso é uma bênção, porque Deus tem um plano maior, Deus tem um propósito maior. Então eu quero dizer para você 3 coisas aqui dentro desse ponto que os apóstolos fizeram. Eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Atos 16:10 diz: concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Irmãos, como é que nós mantemos o nosso coração sensível ao Espírito Santo? Vou te fazer uma pergunta: como está o seu TSD? Como está o seu tempo a sós com Deus? Porque é aqui que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eles eram sensíveis à voz do Espírito. Em segundo lugar, que eles tinham, acabamos de falar, uma obediência imediata. Pastor Jackson sempre falava aqui sobre a obediência CIA, né? Que o final da palavra obediência, né? O CIA. O que é obediência CIA? É obediência completa, imediata e com uma boa atitude, com uma atitude boa. Vamos dizer juntos? Obediência CIA é uma obediência completa, imediata e com uma atitude boa. Queridos, obediência é colocar em ação aquilo que Deus falou com você. Por isso eu preciso te perguntar, o que é que Deus tem pedido ao seu coração e você não tem obedecido? O que é que Deus tem pedido para você fazer e você ainda não tem obedecido? E a terceira coisa que nós vemos no coração dessa igreja é que existia uma urgência, existia uma missão urgente no coração deles. O que eles ouviram? Qual que era a mensagem do macedônico? Me ajude. O que o macedônico pedia? Ajuda-nos. Irmãos, não vamos terminar no horário hoje não, perdão. Segura a onda aí. Tenho 2 coisas para te contar ainda. Essa semana eu ouvi uma história que me impactou muito. Levanta a mão, Suelen. Cadê a Suelen? Ela está no Kids. Amém. Eu vi uma coisa da Suelen essa semana. A Suelen é policial civil, polícia civil. Trabalha onde ela trabalha, Luciano? Casa da Mulher Brasileira. Com certeza ela não fica fazendo crochê lá, né? Sabe o que é a Casa da Mulher Brasileira? É onde as mulheres que são agredidas emocionalmente, fisicamente pelos seus companheiros. Estava fazendo um discipulado com eles essa semana, e eu perguntando para a Suelen, como é essa realidade? E ela falou assim: pastor, isso foi quinta-feira. Hoje à noite, quarta-feira, foi terrível. Hoje eu vi tantas coisas. Eu falei, imagina no fim de semana, quando o povo enche a cara. Mas uma coisa que a Suelen falou, sabe, Luciane, e eu fiquei durante a semana no meu coração assim, porque ela disse assim, lá, eu não sou só policial civil. Lá eu sou profeta. Lá eu sou psicóloga. Lá eu sou pastora. Irmãos, ela disse assim pra gente, nós vivemos numa redoma. E de fato, nós vivemos numa redoma. Tem pessoas na nossa cidade clamando, ajuda-nos. Irmãos, tem lugar que a minha voz não vai chegar. Mas eu fico feliz que um policial civil na profissão dele posicionado. Sabe o que a Suelen faz? Essa Bíblia que nós damos aqui para as pessoas que entregaram a vida para Jesus, ela pega e leva, que ela prega o evangelho lá no local de trabalho dela. Tem lugar que a minha voz não vai chegar, mas tem lugar que a sua voz vai chegar para quem está clamando, ajuda-nos. Segunda história. Quantos já ouviram falar da Amy Carmichael? Levanta a mão. Amy Carmichael. Ninguém. Você vê de manhã. Eu e a pastora Luana, nós estamos lendo uma biografia da missionária Amy Carmichael. Amy Carmichael viveu em 1800. Amy Carmichael serviu a Jesus na Índia. Você sabe que a Índia é um país hindu, que acredita em barata. É um povo completamente
até em barata, né? Como Deus. O povo perdido nas trevas sem Jesus. E a Amy Carmichael, ela ficou sabendo de um templo hindu, desses vários templos que tem lá, que o principal objeto de trabalho desse templo e de mão de obra eram meninas. E essas meninas nesse templo eram exploradas sexualmente. O que as famílias, né, país muito pobre, de milhares e bilhões de pessoas a Índia tem. As famílias vendem as filhas. E eu quero te falar da história da Prina. A Prina, ela tinha 7 anos. Eu li isso essa semana. A idade da minha filha. 7 anos num templo de prostituição, sendo abusada. A Prina foi vendida pelos seus pais. E um dia a Prina fugiu. 30 quilômetros fugindo de volta para sua casa. E ela foi perseguida pelas mulheres que cuidavam do templo. Quando ela chegou em casa e com a pressão das mulheres que cuidavam do templo, a mãe entregou ela de volta. A mãe machucou todos os seus 2 braços. E pegou aquele negócio que você sela o boi, né? Como é que chama? Que você... E machucou as mãos dela marcadas. Irmãos, a Prina odiava aquele templo. E as mulheres que cuidavam daquele templo para amedrontar as crianças que serviam lá, ela disse, olha, tem na cidade uma mulher que rouba crianças. Cuidado. Só que a mulher que roubava crianças era a Amy, era a missionária. E um dia, irmãos, a Prina, ela ficou sabendo que ela seria amarrada e consagrada ao Deus lá daquele templo. E como ela era rebelde, ela não queria que aquilo acontecesse com a vida dela. A Prina, irmãos, ela se ajoelhou diante daquele ídolo e ela fez uma oração. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Por favor. Se existe um Deus, eu não quero morrer. Irmãos, olha a jesuicidência. De num país tão populoso como a Índia, a Amy Carmichael estar ali naquela mesma cidade. Irmãos, a Prina fugiu e ela encontrou a Amy Carmichael. E a Amy Carmichael falou de Jesus para a Prina. E a história da Prina foi transformada pelo Senhor. Irmãos, existe um mundo que está clamando, ajuda-nos. Bilhões e bilhões de pessoas que estão clamando, ajuda-nos. Ali em Filipos, que foi o lugar que Paulo e Silas e aquela equipe missionária chegou, eles salvaram. A Lídia, uma empresária vendedora de púrpura. Ali naquela cidade eles libertaram uma adivinha endemoniada. Ali naquela cidade o carcereiro de uma prisão encontrou Jesus. 3 tipos de pessoas, 3 nacionalidades. Essa vendedora de púrpura, a Lídia, ela era uma asiática. Paulo não foi para a Ásia, mas Deus mandou uma asiática para ele falar do evangelho ali, aquela pessoa ser tocada pelo amor de Deus. E todas essas histórias em comum têm uma única coisa, um sim de alguém, um sim de Paulo. E é o que Deus espera de você, um sim. Deus espera um sim. Deus espera um sim do seu coração. Deus espera que você seja impelido pelo Senhor. Queridos, impedidos ou impelidos, a maturidade na fé cristã, ela vai compreender, nós vamos compreender quando Deus está nos impedindo, mas também quando Deus está soprando o seu Espírito, nos direcionando a fazer a sua vontade. Por isso eu preciso dizer, você ainda ouve o Espírito Santo? E se você ainda ouve o Espírito Santo, o que é que Ele está pedindo para você fazer? Se levantar, agir em nome do reino de Deus, em nome de vidas que estão se perdendo sem Jesus. Fique de pé no seu lugar.